O verso mais ignorado sobre dinheiro, por isso você não sai do lugar. E como mudar hoje? Existe um verso sobre dinheiro que quase ninguém comenta, e justamente por ser ignorado, ele se transforma em um obstáculo invisível que mantém milhões de pessoas presas num mesmo lugar. Você já percebeu que, por mais que trabalhe duro, estude e se esforce, parece que sempre há uma barreira invisível que não deixa você avançar financeiramente? Esse bloqueio não está apenas nas circunstâncias externas, mas na forma como a sua mente foi condicionada a enxergar o dinheiro. Enquanto a maioria acredita que o segredo está em trabalhar mais horas, em se sacrificar ou em acumular informações, a verdade é que existe uma chave oculta que poucos reconhecem. Um princípio antigo, quase esquecido, que, quando compreendido e aplicado, transforma a maneira como você atrai, utiliza e multiplica o dinheiro. O problema é que essa verdade foi deixada de lado, substituída por conselhos superficiais que não tocam a raiz do comportamento humano. O que quase ninguém entende é que a verdadeira riqueza não começa no bolso, mas no pensamento. Por isso, algumas pessoas conseguem transformar pequenas oportunidades em grandes fortunas, enquanto outras, mesmo com melhores salários, permanecem presas às dívidas. Não é apenas esforço, é visão. Não é apenas suor, é mentalidade. E aqui está o ponto central. Você não está travado por falta de capacidade, mas porque nunca lhe mostraram a lente correta para enxergar sua relação com a prosperidade. Quando esse verso é revelado e você decide aplicá-lo, ocorre uma mudança interna tão profunda que até as oportunidades externas começam a aparecer como se sempre estivessem à sua espera. É nesse momento que o dinheiro deixa de ser apenas esforço e passa a ser consequência natural de uma mentalidade estruturada. Conexão emocional. Você trabalha, paga contas, tenta economizar um pouco, mas parece que nunca sobra nada. O dinheiro entra e sai como água escorrendo por entre os dedos. Já se sentiu nessa corrida infinita, como se estivesse sempre tentando alcançar algo que nunca chega? Essa sensação de frustração não é só sua. Milhares vivem essa mesma realidade e acreditam que é sinal de incompetência ou falta de sorte. A mente começa a repetir a mesma narrativa. Talvez eu não tenha nascido para ser próspero. Talvez a riqueza não seja para mim. E é exatamente nesse ponto que a armadilha se instala. Você começa a acreditar que prosperidade é privilégio de poucos, que exige conexões secretas ou circunstâncias especiais. No entanto, a verdade é outra. Existe um padrão mental invisível que controla sua relação com o dinheiro desde a infância. Pense por um instante nas frases que você ouvia quando criança. Dinheiro não dá em árvore. Rico não vai para o céu. Quem nasceu pobre vai morrer pobre. Essas palavras foram plantadas como sementes em sua mente e, com o tempo, se transformaram em raízes que sustentam sua visão sobre o mundo financeiro. Talvez você nem perceba, mas cada escolha que faz hoje é influenciada por essas memórias. Não é falta de esforço, não é falta de talento. É uma programação silenciosa que atua nos bastidores, guiando suas decisões e limitando sua visão. Reconhecer isso é o primeiro passo. Porque quando você entende que não está sozinho nesse ciclo, começa a enxergar que existe um caminho de saída. O dinheiro não é inimigo, mas a forma como fomos condicionados a lidar com ele é que mantém muitos de nós paralisados. A revelação do verso ignorado. Existe um verso que poucos leem com atenção, mas que carrega uma chave poderosa para entender por que tanta gente nunca consegue avançar. Esse verso não fala de esforço físico, nem de inteligência acima da média. Ele fala da forma como a mente interpreta o valor e como o coração se apega ao que deveria ser apenas um instrumento. O dinheiro em si não é problema. O problema é a relação que criamos com ele, a crença de que ele é a fonte do nosso valor pessoal ou da nossa segurança. Por isso esse verso é ignorado. Porque ele expõe a raiz. Ele mostra que enquanto a mente estiver escrava de ideias distorcidas sobre riqueza, nenhum esforço será suficiente. Você pode até acumular, mas sempre terá medo de perder ou se sentirá indigno de manter. E o pior, vai atrair circunstâncias que confirmam essa programação inconsciente. Esse ponto conecta a sabedoria antiga com a ciência moderna da psicologia.
Hoje sabemos, pela terapia cognitivo-comportamental, que pensamentos repetidos formam filtros que moldam nossa percepção e comportamento. A mente só enxerga aquilo que confirma sua crença. Se você acredita que dinheiro é escasso, sempre viverá em escassez. Se acredita que é impossível prosperar sem sorte ou sem um empurrão de cima, vai reforçar esse padrão em cada decisão. Napoleon Hill, ao investigar os homens mais ricos de sua época, descobriu algo semelhante. Eles não viam dinheiro como um fim, mas como resultado de disciplina mental, desejo ardente e fé na própria capacidade de realizar. Enquanto a maioria busca fórmulas externas, eles investiam primeiro em construir dentro de si uma estrutura que atraía naturalmente a abundância. Esse verso é um alerta, mas também um convite. Ele mostra que riqueza verdadeira começa quando o controle deixa de estar no bolso e passa a estar na mente. A armadilha das estruturas mentais. A mente cria atalhos para lidar com a realidade, mas esses atalhos muitas vezes se transformam em prisões invisíveis. É como se você tivesse um mapa antigo tentando navegar em uma cidade que mudou completamente. O resultado é frustração, porque não importa quantas vezes você repita o caminho, nunca chega ao destino certo. No campo financeiro, essas estruturas mentais são distorções que se instalam desde cedo. O medo de perder faz você segurar demais e perder oportunidades. A mentalidade de escassez faz com que cada gasto pareça um risco, impedindo que você enxergue investimentos como multiplicação. A comparação constante cria a sensação de estar sempre atrasado em relação aos outros, mesmo quando está no seu próprio ritmo. A neurociência confirma: o cérebro busca repetir padrões conhecidos, porque isso dá a sensação de segurança. Por isso, tantas pessoas ganham mais dinheiro, mas continuam endividadas, porque o padrão mental puxa de volta ao nível que considera normal. Sem mudar a estrutura, qualquer conquista é temporária. Napoleon Hill dizia que a mente é como um campo fértil. Se você planta sementes de medo e dúvida, colherá fracasso. Se planta sementes de fé e propósito, colherá prosperidade. A ciência moderna chama isso de viés de confirmação. Sua mente busca evidências para provar o que já acredita. Se acredita que não pode prosperar, sua própria visão criará barreiras que impedem você de enxergar o caminho. Não adianta apenas trabalhar mais ou desejar mais. Se a mente continua presa à mesma programação, o resultado será sempre igual. Prosperidade não é sobre a quantidade de horas de esforço, é sobre o tipo de crença que guia cada escolha. Quem não entende isso passa a vida correndo atrás de soluções externas, sem perceber que a verdadeira chave está dentro. O ponto de virada. Existe um momento em que tudo muda, e esse momento não acontece quando você recebe um aumento ou fecha um grande negócio. Ele acontece quando você decide reprogramar a forma como sua mente enxerga o dinheiro. É nessa hora que o ciclo de repetição se quebra e uma nova trajetória começa a se formar. Um exercício poderoso para provocar essa virada é revisitar sua primeira memória ligada ao dinheiro. Qual foi a primeira vez que você ouviu seus pais falarem sobre ele? Era a escassez, medo, dívida ou era liberdade e possibilidade? Essa memória, muitas vezes esquecida, molda até hoje suas escolhas. Ao resgatar essa lembrança, você começa a entender a raiz de muitos comportamentos automáticos. A terapia cognitivo-comportamental nos ensina que é possível reestruturar pensamentos. Quando você pega uma crença antiga, como dinheiro é difícil de conseguir, e substitui por dinheiro é consequência de valor que eu entrego, você abre um novo espaço mental. A cada repetição consciente dessa nova ideia, a mente cria novas conexões, e com o tempo, esse padrão se torna natural. Essa mudança é o verdadeiro ponto de virada. É aqui que resiliência e foco entram em cena. Resiliência para não voltar aos velhos hábitos, e foco para sustentar a nova visão até que ela se torne parte de quem você é. Quem muda a raiz, transforma os frutos. A prosperidade não nasce de atalhos, mas de raízes fortes que sustentam cada conquista. Passos práticos para aplicar hoje.
Transformar mentalidade não é algo abstrato, é um processo que começa em atitudes simples e consistentes. Para que essa mudança aconteça de verdade, você precisa de um método claro, algo que direcione suas escolhas e reorganize seus pensamentos. Pense neste caminho em 3 movimentos. Reconhecer. Olhe para suas crenças atuais e identifique quais frases você repete em silêncio. São pensamentos de escassez, como nunca dá para todos ou dinheiro só vem com muito sofrimento? Reconhecer essas frases é como acender a luz em um quarto escuro. Reestruturar. Substitua essas frases limitantes por declarações de abundância e responsabilidade. Diga para si mesmo: eu tenho capacidade de gerar valor e por isso sou capaz de atrair recursos. Essa reestruturação não é fantasia, é um treino mental que prepara sua mente para enxergar novas oportunidades. Reforçar. Crie microações diárias que consolidem essa visão. Anote no papel quanto entrou e quanto saiu. Celebre pequenas conquistas financeiras. Organize uma parte da sua renda para investir no seu futuro. Cada ação repetida fortalece a nova estrutura e transforma pensamento em hábito. A prosperidade não acontece de um salto, mas na soma de escolhas conscientes. Não é velocidade, é consistência. O segredo está em repetir essas etapas até que se tornem parte da sua identidade. O dinheiro, então, deixa de ser um peso e passa a ser consequência natural da sua mentalidade renovada. O ponto de transformação. Imagine sua vida daqui a 1 ano se você quebrar esse padrão hoje. Pense no alívio de não viver mais com a sensação de correr atrás do dinheiro, mas de caminhar com segurança porque sua mente está alinhada com a prosperidade. Visualize-se tomando decisões sem medo, construindo reservas, enxergando oportunidades que antes passavam despercebidas. Essa é a diferença entre repetir velhos ciclos e iniciar uma nova trajetória. Agora compare essa visão com a realidade de continuar como está. Continuar preso às mesmas crenças, revivendo o mesmo peso todo mês, acreditando que o próximo aumento ou a próxima oportunidade vão resolver tudo, apenas para perceber que nada muda. Essa é a prisão invisível das estruturas mentais que não foram desafiadas. A transformação começa quando você entende que não é sobre esperar que o mundo mude, é sobre mudar a lente com que você enxerga o mundo. Essa virada não acontece de uma vez, mas cada passo consistente cria uma nova versão de você. A cada escolha, você reprograma sua mente para prosperar. O futuro não é uma promessa distante, é uma construção que começa no instante em que você decide pensar diferente. Chamada para a ação. Agora é a sua vez de agir. Escreva nos comentários qual foi a frase, o verso ou a ideia que mais mexeu com você neste vídeo. Compartilhe, porque ao colocar em palavras, você fortalece ainda mais a mudança dentro da sua mente. Se esse conteúdo trouxe clareza, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você vai encontrar toda semana verdades que quase ninguém fala, mas que têm o poder de transformar sua mentalidade e sua prosperidade. E preste atenção, porque no próximo vídeo vou revelar outro ponto oculto sobre riqueza que poucos ousam discutir, algo que, quando compreendido, pode acelerar ainda mais sua jornada para uma vida de abundância. Este é o seu momento de decisão: continuar repetindo os padrões antigos ou abrir caminho para uma nova história. A escolha está diante de você agora.